Olá a todos, vou iniciar uma aula sobre Machado de Assis, que é a continuação do conteúdo que nós já começamos, na aula passada, onde eu abordei a introdução, do movimento realista. Agora eu vou falar mais sobre o autor Machado de Assis, sua vida e sua obra. O Machado de Assis, gente, ele tem um nome mais extenso, Joaquim Maria Machado de Assis. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1837. Ele nasceu no Morro do Livramento, ele tem uma origem bem humilde. E os pais também, extremamente humildes, A mãe era lavadeira, o pai era pintor de paredes. E o Machado de Assis estudou pouquíssimo tempo na escola pública, e saiu da cidade do Rio de Janeiro apenas uma vez para passar férias em Friburgo, porque ele estava com problema de saúde. E como eu já havia falado no outro vídeo, ele tinha alguns problemas de saúde, Ele tinha epilepsia, que naquela época para a medicina era um mistério, Eles não tinham um tratamento como tem hoje. Além disso, ele era gago. E também tem a questão que quase nunca é abordado, que ficou durante muito tempo sendo excluído, das discussões, a cor da pele do Machado de Assis. O Machado de Assis é negro, era um homem negro. Então percebam nessa foto como que foi feito o embranquecimento, do autor durante muito tempo. Nós temos aqui uma foto antiga dele, que foi recentemente restaurada, e percebam que as feições dele apresentam características, então, da negritude, E tudo isso foi abafado aí durante muito tempo. Eu mesma, quando criança e quando adolescente, não sabia disso, Então, começou a ser falado agora, e eu acho bastante importante, falar a respeito disso, porque imagina, um cara como ele ter nascido numa família humilde, ter frequentado pouquíssimo tempo a escola pública e ter conquistado tudo que ele conquistou, sendo gago, epilético, negro. Então é uma história realmente que precisa ser contada, Bom, além disso, gente, ele era considerado um autodidata. Por quê? Justamente porque ele estudou muito pouco, Então, ele ia atrás do seu próprio conhecimento. Ele aprendeu a falar algumas línguas, a traduzir também, a escrever em outras línguas, e se tornou aí o maior escritor, da literatura brasileira. Ele já foi sacristão de igreja, aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional, que na época era dirigida por seu colega, Manuel Antônio de Almeida, que também era escritor, o autor de Memórias de um Sargento de Milícias, E Machado de Assis chega, então, a ajudar, a fundar a Academia Brasileira de Letras, e foi aclamado o primeiro presidente, dessa academia. Ele teve uma atividade bastante intensa na imprensa, escrevia muitas crônicas, e ele acabou se tornando o grande mestre das crônicas, do seu tempo. E ele, então, é completo como escritor, porque além de crônica, ele escreveu poesia, muitos contos, mais de 200 contos. Era um romancista também, dramaturgo e crítico literário. Além de tudo, ele era jornalista. Então, ele tem muitas facetas aí, esse autor, O Machado de Assis, então, até os seus 40 anos, escreveu muitas obras românticas, Nessas obras aí, a gente pode incluir alguns romances e alguns contos, Com características românticas, tá? Aí ele é considerado, então, realista a partir do momento que ele publica, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra que já tem características, gente, do modernismo. Percebam que ele estava 50 anos adiantado aí, tá? Porque o modernismo vai surgir, 50 anos depois, dessa obra do Machado de Assis.
e já tinha muitas características modernas, tá, na obra dele. Faz parte, então, dessa fase realista, né, do Machado de Assis, justamente Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro e Memorial de Aires, tá? Bom, o Machado de Assis ele é considerado, então, um escritor do realismo. O realismo é um movimento literário que vai surgir como contraponto aí do romantismo. Ele vai retratar uma realidade próxima do cotidiano das pessoas, né, da vida mesmo das pessoas. E então não vai mais ter aquela realidade fantasiosa, né, que era abordada no romantismo. No realismo, o herói ele é problemático, né? É aquele camarada que quer, mas não quer. Ele se casa, mas transforma a vida da esposa no inferno, por exemplo, né? Como que aconteceu na história do Dom Casmurro, né? Lá tem o personagem Bentinho, e ele transforma a vida da Capitu no verdadeiro inferno, né? Então, a obra Dom Casmurro é realista, né? E aí, a gente vai ter ali muitos exemplos, né? Desse tipo de obra. Você tem ali muita ironia, né? Você tem ali um suposto adultério, né? Que o autor ele vai te induzir a acreditar naquilo, né? Uma história em primeira pessoa, ele vai induzir o leitor a acreditar, né? Que o Bentinho realmente foi traído. Então tem várias questões sendo abordadas ali, tá? Bom, a Carolina, nós temos aqui uma homenagem a ela, né, que foi a esposa do Machado de Assis, ele era apaixonado por ela, e ela faleceu antes dele, deixando um vazio enorme na sua vida. Logo depois ele falece também, então eles faleceram ali muito próximos. Bom, Machado de Assis, então, ele tem a fase romântica. Nessa fase romântica, nós temos as obras Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite, né? Na fase realista, nós temos a obra inaugural, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é considerada também a obra inaugural do realismo no Brasil. É o Machado de Assis que está mais maduro, né, a partir dessa publicação, e ele então vai desenvolver a partir daí uma ironia, né, a conhecida ironia machadiana, que é uma ironia fina, né? Você precisa captar as mensagens ali que o escritor está passando, que o narrador, né, está passando, tá? Então ele vai retratar um humor velado, amargo aí em relação àquilo que ele retrata, que é a vida, né, que é a realidade, tá? Nessa nova fase, então, né, do realismo, nessa segunda fase aí da obra dele, nós temos, então, os romances, como eu havia citado, Quincas Borba, que inclusive faz parte da lista da FUVEST, né, agora em 2021, né, Dom Casmurro, Memorial de Aires e o próprio Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui tem a lista, né, uma lista mais extensa dessas obras. E aí, então, o realismo, do que vai tratar, né, essas obras? Eles vão falar de adultério, uma ambição desmedida, dissimulação, vaidade, corrupção, interesses econômicos. Tudo isso vai ser tratado, então, pelo Machado de Assis com humor e ironia, tá? A primeira obra, então, que nós vamos falar é justamente essa, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, nós temos aqui um túmulo, né? E nós temos, então, esse epitáfio, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então, percebam que o livro começa desse jeito, tá? Aqui você já percebe a ironia machadiana, né? E por quê, gente? O narrador, ele é um defunto. Ele é, então, um defunto autor, ele se apresenta. Ou seja, ele vai contar suas memórias de maneira póstuma. O que seria isso, né? Após a sua morte. E
o narrador, estando morto, ele pode falar o que ele quiser, sem julgamento. Ele não tem papa na língua. Ele vai deixar desnudado, então, aquela sociedade brasileira, né? Com toda a sua hipocrisia, seus vícios, né? Como, por exemplo, eu já disse no slide anterior, as traições, a luxúria, né? Os adultérios, a corrupção, o interesse, né? Aquele levar vantagem em tudo. Então, o livro vai falar, por exemplo, muito sobre o trabalho, porém, o protagonista não trabalha. Ele nunca precisou trabalhar, porque ele era um herdeiro, né? Então, ele nunca precisou conquistar nada com o seu suor, né? Com o suor do seu trabalho. O livro também fala sobre relacionamentos, só que o protagonista não consegue se relacionar bem com ninguém, né? Na verdade, o Brás Cubas é como se ele fosse uma metáfora do Brasil, tá? O Brás Cubas, ele nasce junto com o Brasil, né? É herdeiro, não trabalha, não tem filhos, não se casou, foi um filho medíocre, um homem medíocre, um aluno medíocre, um deputado medíocre, porque lá no final da vida ele conseguiu chegar no cargo de deputado, mas também não fez nada, né? Então, percebam que vai retratar, com muita ironia e humor, a realidade da elite brasileira ali, né? No final do século XIX, né? Começo do século XX, tá? Bom, o livro, então, foi publicado em 1881, né? E, além de inaugurar o realismo na obra do Machado, inaugura o realismo no Brasil também. Então, ele vai apresentar ali muitas experimentações dentro desse livro, tá? É um livro bem interessante de se ler, porque você se surpreende com ele em cada página, porque só lendo mesmo para você saber, né? Inclusive até a diagramação, né? A forma como ele distribui as palavras na página, tem lá um capítulo que só tem pontos, né? Então, realmente é surpreendente, tá? E ele antecipa, então, procedimentos modernistas e descobertas da psicanálise, né? Porque naquela época você já tem lá um prenúncio, né? O início da obra, do estudo, né? Do Freud, da psicanálise. Então, essa obra é extremamente ácida, irônica, engraçada, e vai elevar a literatura a um patamar que jamais havia sido atingido, tá? Pelo nível, né? O alto nível aí da história. Bom, o Machado de Assis, então, ele vai, a partir dessa obra, então, se revelar um gênio da análise psicológica aí dos personagens, né? E, além de tudo, ele é um extraordinário contista. A gente tem como exemplo aí o conto A Cartomante, né? Que tem uma técnica muito especial ali de contar a história, porque o leitor ele fica preso até a última linha, né? Porque o desfecho acontece praticamente na última linha. E aí, como não se é o contraponto do romantismo, né, na Cartomante, obviamente que não vai ter um final feliz, obviamente que vai haver traição, né? O protagonista é aquele herói que não é bem um herói, né? Não é o herói idealizado, né? É um herói problemático, tem muita enganação, tem aquele tirar vantagem de tudo. Então percebam que é uma outra visão de mundo, né? O realismo ele traz uma nova perspectiva, muito diferente do romantismo, tá? Por isso que muitas vezes as pessoas estranham, né, na hora de ler e falam, mas por que aconteceu isso? Fica com raiva dos contos. Mas se você fizer uma segunda leitura, tendo em mente que aquilo é uma obra realista, né, e que é um contraponto do romantismo, você vai enxergar muitas coisas engraçadas, inclusive, tá? Bom, a estrutura, então, da obra aí, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Dentro da obra tem lá 160 capítulos irregulares, alguns muito curtos, outros maiores. A narrativa é em primeira pessoa, faz jus ao título, né? Porque esses são memórias, então é o próprio autor ali que vai contar a sua vida, né? Contada pelo protagonista. Então a narrativa é não linear, fluxo de consciência do narrador. Inclusive existe um filme no YouTube com esse mesmo nome, né? Que é muito fiel à obra, que é bem interessante de assistir. Existe a quebra de verossimilhança, ou seja, como o narrador é um defunto,
Obviamente, isso não existe na realidade, né? Mas ele faz isso de propósito. É um recurso que o Machado de Assis utiliza. Ah, mas você não disse que o realismo é próximo da realidade? Sim, só que como ele está muito à frente do seu tempo, né? Ele já vai colocar uma estrutura moderna na sua obra, né? Ele já vai colocar ali um defunto autor, provocando ali mais ironia ainda, né? Possibilitando a essa história ter mais veneno ainda, né? Ter ali um ingrediente de crítica muito maior, tá? Justamente porque ele pode falar o que ele quiser. Então, o narrador é observador e personagem, ele é o protagonista, né? Então, as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, porque a pena da galhofa, né? Antigamente se escrevia com a pena, e a galhofa é justamente a ironia, né? O sarcasmo, tá tirando sarro mesmo, né? Então, o narrador, ele vai conversar muito com o leitor, ele vai fazer muitas intertextualidades, né? Ele vai citar outras obras, e ele vai ironizar esse leitor, né? Por isso que é pena da galhofa. Ele é, ao mesmo tempo, irônico, né? Com comentários amargos e cínicos sobre a existência humana, né? E vai produzir ali uma concepção de mundo absolutamente singular. Então, vale a pena ler o livro, tá? Essa foto faz parte do filme, né? É uma cena do filme. Então, é bem interessante assistir. O defunto autor, então, ao declarar-se como alguém que escreve do túmulo, o narrador se disfarça como alguém livre de pudores ou hipocrisia social ao contar suas experiências, pois não teria mais nada a perder. Então, ele pode dizer o que ele quiser, como eu disse, né? Mas, em Machado de Assis, isso é uma armadilha para o leitor. Lembre-se de Bentinho e Dom Casmurro. Nós vamos falar daqui a pouco aí do Bentinho, do Dom Casmurro, que ele vai envolver o leitor de uma tal forma, né, contando a versão dele dos fatos, que ele vai tentar convencer esse leitor o tempo todo que a versão dele está correta, tá? A mesma coisa acontece em qualquer obra do Machado, tá, gente? Na verdade, em qualquer obra do Machado você tem esse narrador envolvendo o leitor, né, querendo que ele acredite naquilo, tá? Então, por tratar-se de memórias, a narrativa não segue ordem cronológica dos fatos, né? Vai e vem, tem um monte de flashback. Então, ele vai para a infância, vai para a juventude, né? Mas obedece uma ordem regida pela emoção do Brás Cubas. Uma lembrança vai puxando a outra, e todas são comentadas pelo próprio narrador, que além de protagonista, é também o seu observador. Bom, o assunto da obra, né? O drama da irremediável tolice humana, né? São as memórias de um homem, igual a tantos outros, o cauto e desfrutador Brás Cubas, que tudo tentou e nada deixou. A vida moral e afetiva é superada pela existência biologicamente satisfeita. E as personagens se acomodam cinicamente ao erro. O autor, nesta obra, acabou com o sentimentalismo, ou seja, é a derrocada mesmo do romantismo, tá? O moralismo superficial, a fictícia unidade da pessoa humana, as frases piegas do romantismo, né? Então, ele debocha do romantismo o tempo todo. E ele não tem receio nenhum de chocar, né? De cutucar a ferida mesmo dos preconceitos, né? E a concepção do domínio aqui do amor sobre todas as outras paixões não existe na obra, tá? Justamente porque é o oposto do romantismo. Então, o desmascaramento humano, né? Machado de Assis usa Brás Cubas como modelo do homem egoísta e que se ilude com uma vida vazia de valores. Ele é completamente fútil, completamente vazio. Os erros e transgressões do personagem expressariam o arbítrio e a falta de significado ético de uma elite historicamente condenada à destruição. Então, gente, é uma crítica ferrenha à elite, ao modo de viver daquelas pessoas que são cheias de dinheiro, que são herdeiras, que não produzem nada com o próprio trabalho, que só sabem gastar, vivem de aparências.
A obra do Machado a gente pode resumir muito nisso, né? Ele quer, o público daquela época, né, a elite daquela época, vivia de aparências, né? Então, se fosse para resumir tudo numa frase, seria isso. Eu não vou me aprofundar, porque essa obra ela é extensa e tem muita coisa para se falar, tá? Tem o filme, né, que vocês podem procurar no YouTube, que é bastante interessante. E eu vou ficando por aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre Dom Casmurro, que é também uma obra muito importante do Machado. Não quero me estender mais, né, por causa do tempo. Agradeço a vocês por terem ficado até agora. Obrigada pela atenção, um abraço, até mais.